Amém, amém. Muito obrigado, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Está você feliz? É outro dia. Amém? O hino que dizia, minha alma não chora mais. Quando eu aceitei Jesus, né? Aquele hino antigo dizia, né? Minha alma não chora mais. Minha alma não chora mais. Desde que Cristo ressuscitou, minha alma não chora mais. Desde que ressuscitou onde? No Calvário? Não, quando isso se tornou realidade para mim aqui. Não a história, mas tornou-se realidade. Então a alma não chora mais. Certeza de vida eterna. Amém, irmãos? Você pode assinar para Ele e dizer obrigado, Jesus, por o Senhor trazer um outro dia em minha vida. Não é um dia mortal, é um dia eterno aqui dentro. Que Deus seja louvado, né? Vamos já ler a Escritura. Vamos ser breve, apenas honrando esse dia tão importante na vida de cada cristão, que é o dia que o profeta diz que cada cristão devia estar gritando mais alto em suas almas, né? Ele ressuscitou, Ele vive. Aleluia! Não é uma história, é uma realidade. Tem a ver com nós, né? Não tem a ver com o ovo de Páscoa, tem a ver com a minha alma, com a minha vida. Tem a ver comigo, irmão? Tem a ver com você? É seu. A ressurreição é sua. A história da cruz é sua. A vida dele é sua. Não é história, irmão. É para cada indivíduo. Você o aceita como seu? É o teu presente de Páscoa. Amém? Você aceita o teu presente de Páscoa? Jesus. A ressurreição. Muitos não aceitam porque não vem embrulhado muito bonito. Não vem empregado muito bonito. Vem no arru de cruz. No evangelho simples, mas real e verdadeiro. Amém, irmão? Tem influência em 7 eras. Alcançando cada eleito até chegar ao último. Não fica nenhum sem essa ressurreição. Sem ser atraído por esse poder. Por essa graça. Por essa misericórdia. Jesus disse, se eu for levantado, todos atrairei a mim. Que atração! Profeta, não existe maior atração do que o evangelho. Já as festividades atraem tanta coisa, não há mais atração que o evangelho. Você vai atrair atrai a tua alma desse mundo pecaminoso e vai atrair o teu corpo da tumba se ele descer. Se eu for levantado. Essa é a condição. Se eu for levantado. Depende da minha Deus ser levantado. Se eu for levantado, todos atrairei a mim. Eu fui atraído, você foi? Todos, não fica nenhum. Vamos ler aqui, irmãos. Vamos pensar um pouquinho o lugar preparado para a ressurreição. Porque não pode haver uma ressurreição se não houver um preparo para ser atraído, né? Vamos ler aqui então de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Diz assim a Escritura, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos nisso? Há uma condição, se cremos nisso. Isso é para quem crer. Amém? Porque se cremos, isso é uma condição individual, se você crer nisso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
né? E nós cremos que ele esteve aqui. E foi por nós. Cremos que ele morreu aqui. E foi por nós. E cremos que também ele ressuscitou. E foi por nós. Tudo a meu respeito. Tudo a teu respeito. Amém? Nós cremos nisso. Com toda a força da nossa alma. Porque se é um talvez, não haverá ressurreição. Se é um pensamento, não serve. Tem que ser com toda a força da sua alma. Porque foi para remir a sua alma. Amém, irmão? Amém. Com tudo que há em mim, eu creio nisto. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. É uma condição, né? Nós vamos ler também Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Somente um versículo. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, é uma condição, né? Se habita em vós. Não é apenas uma visitação, ele tem que estar morando ali. Tem que estar aí dentro. Tem que estar aqui dentro. Para haver uma esperança de uma ressurreição. Que quando esse corpo for para a tumba já vai preparado. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, a Jesus, se aquele poder, né, que levantou Jesus da tumba, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, aquele mesmo poder, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Esse mesmo poder, né, que levantou Jesus da tumba é que dá condição para você viver a vida cristã. Entregar esse poder para você poder entregar sua vida a Cristo. Porque é uma batalha. E você vive num poder de ressurreição. Sou cristão pelo um poder de ressurreição. Não por méritos, nem por capacidade, mas porque Ele me ressuscitou. E me deu condição de eu ser um cristão. De eu negligenciar esse corpo. E aceitar as condições de Deus para a minha vida. Lugar preparado para a ressurreição. Glória a Deus. Já vamos lendo então. Poderia sentar, irmãos. Lugar preparado para a ressurreição, né? Disse na mensagem meu Redentor vive. Meu Redentor vive, né? Diz ele, falando de Jó, que quando aquela ressurreição, ou melhor, quando aquela visão que Jó teve, né? E que teve a certeza de que eu sei que o meu Redentor vive, diz, quando aquela visão se tornar real, pelo batismo do Espírito Santo, né? Então, você também terá a mesma realidade, né? Daquela visão que Jó viu, tornará para você uma realidade. Né? Jó esperava isto, né? Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, né? E ainda que esse corpo vá à tumba, ele disse, em minha carne eu verei a Deus. Ele queria que tinha um corpo para ver, um outro corpo para ver Deus, né? E disse, quando aquela visão se tornar real para cada cristão, né? Então aquela visão que Jó teve torna-se uma realidade para você. Você tem essa certeza. Diz ele então, no parágrafo 29, né?
Não, eu espero que sim, eu tenho um sentimento que haverá. Essa até que é a atitude de muitos hoje. Eu tenho esperança que algum dia... Não, já está em você. Já está aqui. Ele já está entre nós. Ele não recitou para ficar contando história que ele recitou. Aonde? Em meu coração. Ele já está aqui entre nós. Ele está em nosso meio. Ele passeia entre nós, aonde? Na vida de cada um. Porque foi para isso que ele recitou. Não foi para falar que ele recitou, foi para que ele estivesse vivendo em nós. Amém? Ele já está aqui essa manhã. Glória a Deus. Diz ele, porém, no 34, né? Porém, quando... No 33, não é mais eu suponho que sim. Você poderia olhar para uma cruz e supor que sim. Né? Você poderia olhar um corpo jazendo na terra e dizer, suponho que sim, espero que sim. Porém, quando a visão que apareceu a Jó chegar a se tornar realidade, a ressurreição do Senhor Jesus pelo Espírito Santo, no coração, então você tem. Quando aquilo que Jó viu tornar realidade no teu coração, então você o tem. Amém? É tão maravilhoso, né? Eu estava dizendo então, eu sei que o meu Redentor vive, né? Toda a sombra se desvaneceram. Toda a velha escuridão de espero que sim, talvez sim, e confiamos que será dessa maneira, tudo se desvaneceu. Para todos que já fizeram de seus corações um sepulcro para o Senhor Jesus Cristo. Morrer com Ele, enterrado com Ele e ressuscitado com Ele. Ressuscitando com Cristo na ressurreição. Esta nova esperança que Deus colocou em nossos corações hoje, esta nova segurança, é uma esperança para aqueles que estão aguardando ansiosamente o tempo. Porém, quando um homem ou mulher já ressuscitou, é sim que sim. Agora eu sei que o meu Redentor vive, porque Ele vive dentro do meu coração. É a única forma de saber que Ele vive, né? Ele citou que Ele esteja vivendo aí dentro. Então é a certeza que se você partir, seu corpo não vai ficar na tumba, né? Quando Ele se manifestaremos com Ele também, né? Paulo diz que nós não fomos manifestados ainda, né? Nossa vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, Paulo diz, se manifestaremos com Ele. Então se apresentaremos como tal. Seremos semelhantes a Ele. Amém? Glória a Deus. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, se manifestaremos com Ele. Ainda não fomos manifestados, que havemos de ser, né? Estamos num corpo de morte. Se partir, vamos para o corpo celestial, um corpo de espera, né? E na ressurreição, seremos semelhantes a Ele. Profetizar ali, não vamos chegar perto deles e ficar um pouco meio receoso, com temor do sobrenatural, porque nós temos o mesmo corpo. Paulo diz, conheceremos como eu sou conhecido. Amém? Ainda sendo cristão aqui, esse corpo nos impede de muitas coisas. Temos que andar por fé. Mas ali não precisa de fé. Já estamos no corpo certo. Já estamos em casa agora. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já foi selado, já foi coroado o Evangelho. O profeta diz que a ressurreição é a coroação do Evangelho. É a coroação de todo trabalho. É a ressurreição. E profeta, ali será o grande, a mensagem do Dia das Mães, ali será o grande Dia das Mães. Nós dizemos o Dia das Mães, nós comemoramos o Dia das Mães, né? Como
O mundo faz feriado e nós valorizamos a mãe todos os dias. Não é verdade, irmãos? Porém, ele disse, mas esse não é o dia da mãe que Deus quer. Aquela mãe velhinha e uma flor do lado, numa cadeira já velhinha, não. O dia das mães será ela sentada com todos os filhos ao redor da mesa. Esse é o dia das mães. Toda a família. Foi coroado o Evangelho. Amém, irmão? Glória a Deus. Ali Deus vai ver a mãe como Ele quer ver. Com nenhum sentimento de perda. Que perdeu algum filho. Não. Todos estão em casa agora. Amém, irmão? Você não sei esse dia de ver a mãe? A coroação do Evangelho. Todo trabalho tem a sua coroação. Tem o seu acabamento final. E a ressurreição é a coroação do seu trabalho. Amém? Quando todos estiverem recitados, né? Quando ele recitar, então, nos encontraremos com ele. Ao encontro marcado. Amém, irmão? Ao encontro marcado. Glória a Deus. E eu quero estar lá. Amém? Ele disse que vai nos encontrar nos ares, né? Quando ele recitou, ele disse que ia encontrar os discípulos, né? Ele ia adiante de vós, ele vai encontrar naquele monte. Né? Marcou um lugar para os discípulos encontrar ele. E ele marcou um lugar também para encontrar com nós. Nos ares. Amém, irmão? Há um encontro marcado, irmão. Não vá perder esse encontro. Esse é o principal. É o que você não pode faltar. Amém? Já está aí com a passagem? Com o Espírito Santo? Com o poder de ressurreição? Se perder esse encontro, perdeu tudo, porque essa é a razão do Evangelho. Ressurreição. Amém, igreja? Esse é o valor do Evangelho. Ressurreição. Esse é porque pregamos o Evangelho. Ressurreição. E já estamos vivendo assentado num poder de ressurreição. Porque o que me deu condição de ser crente foi esse poder de ressurreição. Não é só teologia, não é só conhecimento, é um poder escondido que está dentro de vós, que dá condição para você ser o que você é, que acabou com a vida errada, com a religiosidade, com os pensamentos humanos e entregou-se sujeito a um poder de ressurreição. Glória a Deus, está você feliz? Mas vamos indo aqui um pouquinho mais, né? Na mensagem, tua casa. Então, o profeta da mensagem, meu Redentor vive, né? Quando aquela visão que Jó teve se tornou uma realidade pelo batismo do Espírito Santo, então você tem uma certeza de que você vai recitar, porque ele vive em seu coração, né? Na mensagem tua casa, no parágrafo 63, quando Cristo morreu, ele entregou seu espírito a Deus antes que ele saísse da cruz. E ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que a sua alma foi ao inferno e pregou. Esta era a consciência dele e o que ele era. Aos espíritos em prisão, e seu corpo foi para a sepultura. Agora veja, ele estava atrás de uma barricada de escritura, né? Cumprindo escrituras, né? Como ele está neste dia cumprindo o restante das escrituras. Quando tu tiver cumprido, a ressurreição é inevitável. Os mortos levantarão. Esse profeta, mas depende da barricada de escritura, tem que cumprir as escrituras. Creio você que está perto? Quando todas as escrituras foram cumpridas, a promessa dessa hora,
então os mortos levantarão. Assim como ele cumpriu as escrituras, que falavam a respeito dele. Amém? Diz o profeta. E ele sabia o que falava a respeito dele. Ele sabia que aquilo era ele. É importante saber que isso é para você, irmão. Porque adianta eu estar lendo aqui uma coisa que nem eu creio. Nem ciência é para mim. Isso não é um show ou palestra apenas. Isto aqui que estão falando é vida eterna. É segurança eterna. Não é uma apresentação. É realidade. Paulo disse, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Nós cremos no que cantamos. Nós cremos no que oramos. Nós cremos no que pregamos. Nós cremos no que vivemos. Nós cremos nisso mesmo. E se encontrar segunda-feira, você lá na empresa, lá nos negócios, lá nos problemas, você é essa mesma pessoa que aqui essa noite, nessa manhã. Você é isso aí mesmo. Amém, irmão? Você crê no que você crê, você tem o que você tem. Você não muda por causa de circunstâncias, porque já está dentro de você isto. Você é uma realidade. Eu sou uma realidade, irmão. Aleluia! Eu sou a realidade do que Jesus fez no Calvário. Sou o fruto do seu trabalho. A igreja é o fruto do seu trabalho. Amém, irmão? Você é o fruto da sua ressurreição? Vê o que produziu. Produziu salvação em você. Certeza de vida eterna. Certeza de quando você morrer e for para a sepultura. E estiver ali, diz o profeta, jogando cinza sobre cinza, terra sobre terra. E alguém dizer, nunca mais veria essa pessoa, de você que já provou dessa ressurreição, dizer, não, eu vou apertar a mão dessa pessoa. Eu verei novamente. Que terra sobre terra, nada. É só alguns minutos, só um pouco de tempo. Eu verei novamente. Amém? Que segurança. Como diz, que segurança. Sou de Jesus. Não é que serei, sou de Jesus. Você é de Jesus? Quer segurança? Não teme nem a morte. A morte não é só a morte natural, a morte eterna. Porque ele nos livrou foi da morte eterna. Porque morrer, nós vamos morrer se Jesus tardar, nós vamos para a tumba também. Mas ele nos livrou da morte eterna. Não tem mais como me separar, minha alma de Deus, mais. Somos inseparáveis. Você é inseparável de Deus, você é inseparável. Nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Paulo diz, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem anjo, nem outra criatura, nada. Irmão, que segurança. Que segurança Deus nos deu. Ao levantar da tumba. E nos trouxe a garantia de que isso já é nosso. Já é seu. Amém, igreja? Amém mesmo? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele merece o meu louvor. Ele merece você estar aí gritando o nome dele. Ele merece eu estar aqui falando o nome dele. Ele merece essa pregação. Ele merece o companheirismo. Ele morreu por isso. Para que houvesse alguém que fizesse isso por ele aqui na terra. Reconhecesse o seu sacrifício. E fizesse uso disso, né, para a sua própria vida. Amém, aleluia. Glória a Deus. Eu sou feliz porque eu sei em quem eu era. E hoje eu sei em quem eu sou. Eu sei da rocha que eu fui tirado. E as mãos que tiraram dali. Eu sei de onde fui tirado. E a mão que me tirou dali. Amém, irmão? Por isso eu sou feliz. Você sabe de onde você foi tirado? Da condição que você estava? E você sabe que aquela mão tirou dali? Joia rara e preciosa para Deus. E agora está na mão do oleiro, né? Tirando as escórias.
para que possa ter uma condição de ressurreição. Deus está trabalhando ainda com cada um de nós. Paulo disse, não que eu seja perfeito, eu tenha alcançado, mas eu estou olhando para a soberana vocação. Estou olhando para aquele que me aperfeiçoa. Não somos perfeitos, mas estou olhando para algo que é perfeito. Como diz, né, creio que foi um dos mensageiros que disse, né, que quando eu olho para mim, não tem como estar no céu. Mas quando eu olho para ele, mas não tem como me perder. A irmã estava falando ali aquele dia na chácara, né? Não é verdade, irmãos? Não tem um plano perfeito, irmão. E não é questão de nos perder aqui, não tem como, porque é desde antes da fundação do mundo. Não começou aqui. Não tem como ele, se você já vem destinado, como vai perder você para o mundo agora? Se você já foi ganhado desde antes da fundação do mundo. Não há uma brecha para o inimigo entrar. Que segurança. Jesus, quando está terminando seu ministério, orou na oração dizendo, Pai, todos aqueles que o Senhor tem me dado estão comigo, né? E nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Nenhum se perderá. Exceto o filho da perdição, diz ele, Judas, né? Mas o que tu me deste, Senhor, eu não perdi nenhum. O bom pastor não é responsável para perder nenhuma das suas ovelhas. Já está garantido, estamos em suas mãos. Jesus, aquele que o Pai me dá, ninguém arrebatará da minha mão. Amém? Que plano seguro, né? Mas vamos lendo, né? Está muito bom. Eu estou me sentindo bem aqui. Eu estou me sentindo em casa. Porque estamos em casa. Estamos em região celestial. Amém? Estamos na presença de anjos. Na presença de Deus. No poder da ressurreição. Comemorando aquilo que tem a ver conosco. Amém? Porque Jesus já ressuscitou. Porém, se ele tardar, eu vou para a tumba e eu tenho que ressuscitar. Amém? Então estamos falando daquilo que pertence a nós. Aquilo que foi feito por nós. Aquilo que ele deu para nós. Estamos falando dele, mas é nós. Porque ele se completa em nós, né? E nós nele. Amém? Glória a Deus. Somos uma parte dele. E ele disse, antes de morrer, né? Jesus falando, eu tenho poder para dar minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Esse poder está em mim, eu tenho o poder de entregar minha vida e tornar a tomá-la, né? Ninguém tirou a vida de Jesus, ele deu livremente, né? Não foi nada forçado, obrigado, ele entregou-se livremente. Amém? Ele se entregou por amor a mim, por amor a você. Eu tenho o poder da minha vida, eu tenho o poder para tornar a tomá-la. Agora pense nisto, todos vocês aqui, tanto quanto sei nesta noite, são cristãos. Todos que estamos aqui são cristãos. Se alguém que não, entre nós que não é cristão, né, aceite a Cristo para ter um lugar preparado para a sua ressurreição quando esta vida findar. Faça a provisão para a vida eterna. Amém? Essa é uma parte que você tem que fazer, né? A parte dele ele já fez. Agora nós temos que fazer a nossa. E a nossa é tão simples, é só aceitá-la. Não é ficar de joelho pagando penitência, né? Nenhum sofrimento, nenhum pagamento dessa carne aqui. Já foi pago. A tua parte é só aceitar. Amém? Glória a Deus.
Agora, pense nisso, né? Aqui já li, né? A coisa, agora olhe, a coisa que está em você agora, o Espírito que está em você é o mesmo Espírito que irá te ressuscitar. Nesta manhã, o que está dentro de você é o que vai tirar da tumba. Não é o que virá, já venho. Já está aí. Amém? Você tem poder para dar sua vida e você está fazendo isso agora mesmo. Por Cristo. É um poder que você pode entregar sua vida a Ele. Te deu força para isso, né? O profeta diz, o Espírito Santo, quando entra, te dá poder. Poder para viver uma vida cristã, poder para falar como cristão. Há uma força. Dá poder para viver uma vida cristã. Porque ninguém consegue viver uma vida cristã sem ter o Espírito Santo. É impossível, irmão. Amém? Mas sem o Espírito Santo também é impossível não viver uma vida cristã. Porque isso é algo que funciona automaticamente. Amém? Você tem poder para tomá-la de novo, vê? Você tem poder para dar, para tornar a tomá-la. Porque é o próprio Espírito de Deus que está em você, que te ressuscita. É o mesmo Espírito que estava em Cristo, que o ressuscitou. Amém? Onde lemos ali, Paulo disse, né, que aqueles que já dormiram em Cristo, né, que aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, Paulo disse, né, onde lemos em Tessalonicenses, aqueles que já partiram, que estão esperando essa manhã tão esperada, né, que é a ressurreição. Ele disse, dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para vir do Senhor, não precisaremos que dorme, e não vai haver impedimento, né, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Ou melhor, eu li um pouco antes, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com eles. Aquele mesmo poder que ressuscitou a Cristo, né, vai ressuscitar aqueles que já partiram. E Romanos, onde lemos, né, capítulo 8, versículo 11, disse que se o Espírito daquele que dentre os mortos, se aquele Espírito que ressuscitou a Cristo habita em nós, está em nós, ali morando, amém, irmão? Habitar é algo permanente, é algo que vem para sempre. O profeta diz na mensagem da adoção, você terá o Espírito Santo para sempre. Amém? Para sempre. Ele vem para ficar para sempre. Lá você estará cheio do Espírito Santo para sempre. E se ele habita, então também vivificará os vossos corpos mortais. Esse corpo da morte será vivificado para servir a Deus. Por esse Espírito que está morando ali. Está governando agora esse corpo mortal. Fazendo servir a Deus. Profeta de são tuas mãos convertidas, não rouba mais? Então agora use para Deus. A força para parar de roubar e usar para fazer algo para Deus. Há um poder. São teus pés convertidos? Né? Não dança mais, não faz nada errado com esses pés agora, então agora use por esse poder que fez parar com isso. Use para Deus agora. Caminhe para algo diferente agora. Amém, irmão? Glória a Deus. Diz, não deixe sua religião ficar só na sua mente. Deixe esse poder ficar no corpo todo. Porque é para todo o corpo, para encher, o profeta diz, será enchido cada fibra da sua alma. Não ficará em nenhum lugar vago. Como a arca de Noé, irmão. Que foi, aquela arca foi feita para o betume, e o betume representa o Espírito Santo, a arca representa a igreja, nós.
Isso foi feita, aquele betume foi feita para aquela madeira foi feita. Aquela madeira não foi feita para água. Primeira vez que tu botasse, a primeira coisa que ia afundar seria aquela arca, aquela madeira de Gover. Eles, não, o propósito de Deus é diferente da mente humana. Chegaram a criticar Noé, dizer, mas não há um carvalho é mais duro, Noé. Mas Deus disse, Gover, nós temos que fazer o que Deus diz para fazer. Amém? Eles podem ser mais duros, mas Deus me falou, Gover. Mas se há alguma coisa que vai afundar, vai ser essa madeira, Noé. Mas Deus disse que nós não fomos feitos para o céu. O Espírito Santo foi feito para nos levar para o céu. Nossa condição não fomos nós. Diz, mas como você vai conseguir nessa fraqueza toda? Nessa condição toda? Eu sei que eu sou fraco, mas há um poder. Há um poder! Então eu fui feito para isso. Não fui feito para ir por conta própria. Eu fui feito para esse poder me levar. Fui feito para você foi feito para o Espírito Santo. Encaixa perfeito nele e ele em você, irmão. Só foi feita para ser cheio do Espírito Santo. Aquela arca foi feita para o betume mesmo. E o betume nela deu condição para suportar o juízo. Deu as condições que ela precisava. O Espírito Santo, o poder de ressurreição, dá as condições que você precisa para ir ao rapto, para ir para o céu. Você acha que não tem condição, Espírito Santo? Você tem sim. Eu te dou condição sim. Eu te dou força sim. Eu sou a tua força. Eu sou a tua condição. Você não é a condição, eu sou a tua condição. O profeta diz que a salvação não é eu e Jesus, né? Ou você e Jesus. Diz, a salvação é Jesus e Jesus somente. É só Ele. Amém? Quando tiver só Ele ali, então realmente eu estou salvo. Eu estou seguro. Porque não é a minha habilidade, é a habilidade dEle em mim. É as condições dEle em mim. É Ele o tempo todo, irmão. É Ele, a glória é dEle, o poder é dEle. As condições são dEle. Eu estou apenas viajando nesta graça, hein? Amém, irmãos? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Mas vamos só um pouquinho mais, né? Já vou passar, né? Então, no 60, ainda 65, né? A mensagem em tua casa, aqui no 64 ainda, né? E quando você morre, e nossos antes queridos, alguém vai para primeiro que nós, eles não estão mortos, seus espíritos estão com Deus. Não é verdade? Suas almas estão debaixo do altar de Deus, seus corpos estão na sepultura, e eles sabem bem onde seus corpos estão. Então, o que aconteceu? Quando as escrituras estão todas cumpridas, como foi dito na Bíblia, essas almas debaixo do altar estão clamando, Senhor, até quando, até quando? Eles querem estar de volta à terra para estarem em corpos. Ele diz, só mais um pouquinho. Até que seus conservos tenham sofrido como vocês, pelo testemunho de Cristo. Então você vê quando aquela escritura é cumprida, então aqueles espíritos descem direto de sob aquele altar lá e pegam a alma, aquela alma, né? Aquela alma desce direto e pega aquele corpo e lá está você. Ressuscitado. Pense nisto. Só dependendo da Escritura, né? Amém? Não é um esforço nosso, é o que Ele já determinou. É o que Ele já fez. Não é o meu esforço que vai colocar lá, é o que Ele fez por mim.
E quando cumpre isso, é impossível não acontecer. Amém? Glória a Deus. Como dizia o pastor Aberi ontem, né, dizendo, olhando para um corpo que está ali definhando, né, que morreu, como a mente humana pode poder entender que aquele corpo vai levantar? Mas nós sabemos que vai. Nós não temos explicação para isso, mas nós temos fé para crer que é assim como está escrito. Que eu verei meus entes queridos, minha mãe que partiu nessa esperança e tantos outros. É verdade, irmãos? Você verá seus entes queridos? Amém? O Brana disse que lá na mensagem das mães, né? Naquele dia, ele nomeou cada um da sua família que viria, né? Cada um que partir, eu verei cada um deles. A certeza de ressurreição. Amém? Glória a Deus. Diz, os seus entes queridos estão com saudade de você, estão te esperando. Estão esperando você se aprontar. Porque eles partiram pronto. Partiram nessa esperança. O Bruno disse que os de Paulo, não importa a era, né? Cada um que partiu foi como se estivesse, quando eles levantaram, foram chamados, foi como se estivesse ouvindo Paulo pregar. Foi um sono apenas. Dormiram nessa esperança. Amém? Este Espírito Santo que está em mim agora, verá que eu tenho um corpo imortal, jovem, e nunca vai, esse Espírito Santo que está em você, verá que este cabelo grisalho vai desvanecer, e que quer que seja, e você que é idoso, se você já é bastante idoso, usando costeletas, caminhando desse jeito, não faz mínima diferença. O mesmo Espírito, num piscar de olhos, transformará este corpo naquele dia, num homem, mulher, jovem. Isso é o que a Bíblia diz. Amém? Isso é o que a Bíblia nos promete, né? Que nós seremos jovens novamente, né? Para nunca mais morrer, né? Glória a Deus, para nunca mais ter nenhum sentimento desse corpo. Amém? E quando estiver lembrando de alguma coisa, não chore mais. Tudo tem passado. Amém? Já passou esse tempo. Glória a Deus. Mas já vamos concluindo. O profeta diz na mensagem Israel no Egito, né? Ora, se alguém, no 26, agora se alguém fala do rapto, eles dizem, do que você está falando? Né? De ser crente, nem no rapto crê, não crê em nada, não crê no poder de Deus. Eles, como pode um dia ressuscitar se não há nada ali para tirar da tumba? Tem que haver um lugar preparado para isto. Algumas pessoas, membros da igreja, falam sobre cura divina. Eu não creio em tal coisa. Bem, como pode essa pessoa alguma vez ir ao rapto? No rapto? Porque isso já tem que estar em nós. Amém? O rapto não é questão de sorte, né? O rapto é preparo. Não é verdade, irmão? Não é questão, talvez, é para quem está preparado. Lugar preparado. Como poderia ele ressuscitar dos mortos quando não há nada ali de onde ressuscitar? Não há nada ali para ressuscitá-lo. Ele não crê em nada. É para aquele que crê no poder de ressurreição. Tem recebido isso dentro do seu coração. Então, a ressurreição é garantida. Glória a Deus. O profeta que a mulher sunamita colocou o seu filho, né? Quando ele morreu, na cama do profeta, né? E foi em busca do homem de Deus. Ela deixou o menino estendido, né? De braço aberto. Eles como a cruz, né?
lugar preparado para a ressurreição. Amém? Ela agiu, diz o profeta, ela agiu, foi inspirada. Né? Amém? A inspiração que guiou você a Cristo, a inspiração que me guiou a Cristo, guiou cada um de nós a Cristo, né? Guiando você à cruz, é o que vai no lugar preparado para a tua própria ressurreição. É uma inspiração que te guia a isto. Ela agiu fanaticamente, né? Todo mundo gritando, o esposo gritando, chorando, né? Não é sábado nem lua nova, o profeta não é dia de estar lá. Algo dizia, né? Ele vai estar lá. Inspiração. Ela não era apostatada para ficar parada por causa de um problema. Ela foi na presença do homem de Deus. Aquele profeta representava Deus para ela. Quando chegou na presença do homem de Deus e perguntou se vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem com teu filho, ela disse, vai tudo bem com a tua casa, vai tudo bem. Ela só queria estar na presença do homem de Deus. Vai tudo bem comigo, irmão. Vai tudo bem com você. Se você está na presença de Deus, vai tudo bem contigo. Não é os teus problemas, é a presença de quem você está. Não é os meus problemas, todos nós temos problema e dificuldade. E eu sempre seremos nesse lado do rio. Mas é a presença de quem eu estou. É que faz a diferença. Quem não tem problema? Quem não tem circunstância a vencer? Todos. Mas a presença de quem você está. Então vai tudo bem contigo. Vai tudo bem na minha casa. Amém? Dá um tapa na cara do diabo, diga vai tudo bem. Inspiração. Ela estava onde queria chegar, na presença de alguém que representa a Deus, o homem de Deus. E ela foi por todo o caminho suportando provas, críticas, e se você vai com Jesus suportando as provas, obstáculos, Ele volta contigo. Ele vai contigo, pastor. Ele vai por toda a tua caminhada, por toda a tua trajetória. E quando chegou ali, né? Deitou o menino, colocou seu corpo no corpo dele, e o menino ressuscitou. Porque havia uma mãe inspirada. Amém? Que colocou no lugar certo, lugar preparado para a ressurreição. É a inspiração que nos guia a aceitar Cristo, a não largar a fé, a não abandonar o caminho. A inspiração nos mantém seguro para ter certeza de ressurreição, lugar preparado para a ressurreição. Vamos nos pôr em pé. Está você feliz com Deus? Está você feliz com esse dia de ressurreição? Que tem a ver com a tua pessoa? Com a tua esperança? Deus seja louvado, irmãos.